profissão de gerente de e-commerce é uma das profissões mais promissoras dos próximos anos, segundo pesquisa feita pela FIA, Fundação Instituto de Administração da USP, e pelo jornal O Globo recentemente. O profissional gerente de e-commerce é um profissional multidisciplinar. Ele tem que entender de vários assuntos diferentes. Por exemplo, ele é um profissional que tem que entender de mídia. Ele tem que aprovar um plano de mídia junto das agências digitais. Ou, muitas vezes, ele é o profissional que vai comprar a mídia direto nos veículos ou nos portais. Ele é um profissional que ele tem que entender de logística e operações. Hoje, as lojas virtuais estão ganhando a guerra nessa área, logística e operações. Então, ele é um profissional que tem que entender bem disso, armazenagem, manuseio, estratégias de transporte, custos de frete, custos operacionais. Ele é um profissional também que tem que entender de atendimento ao cliente, porque hoje as lojas virtuais que não querem se brigar por preço, que querem se diferenciar em nível de serviço, elas estão investindo mais no atendimento ao cliente. Ele é um profissional que tem que entender de tecnologia. Afinal de contas, o comércio eletrônico ele está baseado em plataformas de tecnologia. Ele não é um profissional que tem que saber programar, mas ele tem que pelo menos conhecer as tecnologias disponíveis para poder comprar bem e contratar bem os fornecedores. Ele é um profissional que tem que entender de vendas. Afinal de contas, o comércio eletrônico ele nada mais é do que o velho e bom comércio. É você comprar bem e poder vender bem e ter um lucro, né, entre a compra e a venda. Ele é um profissional que tem que entender de usabilidade. Você tem cada vez mais que aumentar as taxas de conversão do site, melhorando o carrinho de compras, os caminhos que os consumidores percorrem dentro das lojas virtuais. Isso tudo está relacionado à usabilidade, assim como a descrição dos textos e também as fotos dos produtos. Ele é um profissional que tem que entender bem de finanças. Afinal de contas, hoje a guerra por parcelamento na internet ela é muito acirrada. E ele é um profissional que precisa saber usar o parcelamento para poder aumentar suas vendas, porque o parcelamento ele tem que bater com o fluxo de caixa das empresas. Não adianta você comprar à vista e vender parcelado, né? A conta não fecha no fim do mês. O gerente de e-commerce ele tem que saber também sobre tendências de mercado, quais são as novas ferramentas, as redes sociais que estão surgindo, né? Tem muitas coisas que surgem e desaparecem do dia para a noite. Então, seguir tendências erradas também significa investimentos errados, significa perda de receitas para a empresa. Ele é um profissional que tem que entender de billing, ou seja, as cobranças, as taxas negociadas com as operadoras, com os bancos, as conciliações bancárias. Ele é um profissional que tem que estar antenado também nesses sistemas, até porque as fraudes e os controles de fraude estão diretamente relacionados aos sistemas de cobrança usados nas lojas virtuais. É um profissional que tem que entender de design. Ele precisa criar lojas virtuais que sejam agradáveis, que a navegação seja agradável, lojas virtuais bonitas, sem que sejam muito lentas. As lojas elas têm que conciliar beleza com velocidade e disponibilidade de sortimento de produtos nas vitrines. Ele é um profissional que tem que entender também sobre estratégias. Afinal de contas, a loja virtual ela tem que estar sempre um passo na frente da concorrência e fazer um planejamento também de médio e longo prazo. É um profissional que tem que entender de marketing, que tem que estar antenado com o mercado, que tem que saber falar a linguagem dos negócios. Um profissional que tem que estar antenado também com o comportamento do consumidor. Né? O comportamento do consumidor que compra pela internet é diferente do comportamento de um consumidor que compra numa loja física. E o gerente de e-commerce sabe disso e sabe lidar com essas diferenças. E é um profissional que tem também que saber lidar com controle e fluxos de estoque. O estoque parado significa perda financeira. Então, comprar bem e vender bem significa manter o menor nível possível de estoque, ou seja, alinhar as previsões de demanda corretamente. Enfim, o profissional de gerente de e-commerce ele é um profissional multidisciplinar que tem um trabalhão durante o dia, que gere equipes, que gere fornecedores, diferentes áreas, e é um profissional que, no final das contas, ele tem que gostar do que faz, porque é bastante trabalho, mas é viciante, é enriquecedor. E você, não vai ser um profissional gerente de e-commerce?